Eu sou Márcio Mancini, sou chefe da unidade de obesidade do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu tive uma segunda atividade no congresso, que foi a aula Estudo Scout após mais de uma década. O que aprendemos com a sibutramina? Bom, então a sibutramina, ela é uma medicação que foi lançada em 1998, portanto, há 25 anos, e ela era vendida com retenção de receita. Isso mesmo, da mesma forma que antidepressivos, antibióticos, receita em duas vias. Ela tem um mecanismo de ação muito parecido com o da venlafaxina. Inibe a recaptação de serotonina e noradrenalina. E durante muitos anos ela foi vendida dessa forma. Já constava em bula contraindicação em pacientes com doença cardiovascular, doença coronariana, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, arritmia, hipertensão descontrolada. Em 2007, quase 10 anos depois do lançamento da sibutramina, a Anvisa publicou a resolução da diretoria colegiada RDC 58/2007, onde ela aperfeiçoa o controle e a fiscalização de substâncias anorexígenas. E a sibutramina recebe gratuitamente uma faixa preta na caixa, passa a ser vendida com receituário B2, né? Está escrito nessa tarja preta: o abuso deste remédio pode causar dependência, o que não é verdadeiro, mas a partir de 2007 ela passa a ser vendida com receituário de notificação B2. Em 2010 é publicado o estudo Scout. A Agência Europeia de Medicamentos suspende a comercialização na Europa e o FDA recomenda a interrupção da comercialização nos Estados Unidos. Em 2011, a Anvisa publica a RDC 52/2011, depois de várias audiências públicas onde as sociedades médicas estiveram presentes. Foram proibidos a anfepramona, o femproporex e o mazindol, que não tinham nada a ver com o estudo Scout, e foi criado o termo de responsabilidade para a venda da sibutramina, que é aquele papel, além do receituário B2, que o paciente é obrigado a levar na farmácia, senão ele não consegue comprar o remédio. E atualmente a sibutramina ainda é disponível no Brasil, em alguns outros países da América Latina, da Lituânia e na Federação Russa. É interessante a gente entender sobre o estudo Scout, mas antes disso, a sibutramina tem vários estudos fase 3 mostrando redução e manutenção do peso perdido, estudos de até 2 anos de duração. Tem estudos em adolescentes com um número razoável de adolescentes, próximo de 500 adolescentes, mostrando uma tolerabilidade semelhante à de adultos. Poucos pacientes foram descontinuados dos estudos por efeitos adversos. Então, para dar um exemplo, 1,1% de 1.740 pacientes foi descontinuado por hipertensão, 0,2% por palpitação, 0,6% por taquicardia. A sibutramina é um medicamento bem tolerado quando prescrito para pessoas que não têm contraindicação. É recomendado que se controle a pressão e a frequência cardíaca, e se houver um aumento mais de 10 milímetros da pressão, ou mais do que 10 batimentos na frequência cardíaca em 2 visitas consecutivas, ou se a pressão estiver acima de 14,5/9, está indicado suspender a sibutramina. Ela tem estudos em hipertensos com todas as classes de antihipertensivos, bloqueadores de canal de cálcio, inibidores da enzima conversora, beta-bloqueadores, mostrando que nos pacientes que perdem peso existe uma redução da pressão arterial ou um aumento não significativo de 2, 3 milímetros de mercúrio. Falando então do estudo Scout, é um estudo
um estudo longo, de 5 anos de duração, com quase 10 mil pacientes, que avaliou se a sibutramina aumentaria complicações cardiovasculares ou melhoraria a função cardiovascular devido à perda de peso. A população do SCOUT era uma população muito grave, população que tinha infarto do miocárdio ou AVC pregresso, ou doença arterial periférica ou diabetes com fatores de risco cardiovascular. E no estudo SCOUT, a população, 92% dos pacientes tinha contraindicação em bula para utilizar sibutramina. O resultado foi um aumento de 16% no risco de infarto ou AVC não fatal, 10% no placebo, 11,6% na sibutramina. E isso mostrou que a bula estava correta, porque a sibutramina é contraindicada em pacientes com doença cardiovascular. Subanálises posteriores mostraram que nos pacientes que perderam peso, houve redução de risco, redução da pressão arterial. E estudos de vida real com a sibutramina, um estudo na Inglaterra com 100.900 pacientes, onde ela foi comparada com o Orlistat, mostrou que nos pacientes que não tinham contraindicação não havia aumento do risco, mas sim naqueles pacientes que tinham história de doença cardiovascular. O estudo Primavera foi um estudo com mais de 98 mil pacientes, um estudo de vida real da Federação Russa, que mostrou benefícios na perda de peso após 12 meses de tratamento. A maioria dos pacientes tinha obesidade no início de estudo, classe 1, 2 e 3, e ao final do estudo a maioria dos pacientes tinha IMC normal ou IMC de sobrepeso, aproximadamente 35% ainda estavam no grupo de obesidade, mostrando a utilidade na vida real. E não houve aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca, porque a sibutramina é mantida somente nos pacientes que respondem bem à sibutramina. Finalmente, eu mostrei um estudo do HC em pacientes pós-cirurgia bariátrica que reganharam peso ou perderam peso insuficiente, mostrando que a combinação de sibutramina com topiramato, o topiramato e o Orlistat associado a sibutramina ou topiramato ajudaram os pacientes a parar de ganhar peso e a perder peso. Então, em conclusão, a sibutramina é uma medicação útil, ela é contraindicada para pacientes com doença cardiovascular estabelecida, não tem potencial de abuso e dependência, e a sibutramina tem baixo custo e é uma opção para os pacientes com baixo poder aquisitivo, uma vez que não existe nenhum medicamento para obesidade no SUS. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado.